O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, vamos passar aqui rapidinho pelas tretas de espionagem aí dessa semana, né, e aproveitar uma notícia sobre os Estados Unidos, mas né, tem notícias aí de espionagem, pessoas condenadas, ligações suspeitas, né, um monte de questões aí. A primeira é, semana passada, como a gente comentou, né, o Canadá prendeu a diretora financeira e vice-presidente da gigante de telecomunicações chinesa, a Huawei, a Meng Wanzhou. Pois bem, no final de semana, o Ministério de Relações Exteriores da China convocou o embaixador dos Estados Unidos para apresentar os seus protestos, né, e falar, olha, estamos aqui aborrecidos com a situação, queremos saber do que se trata, isso pode comprometer as negociações de um acordo comercial que ocorreram entre o Donald Trump e o Xi Jinping lá em Buenos Aires, quando eles comeram um bifão juntos. Então, chamaram o embaixador dos Estados Unidos na China, né, para saber quais eram os interesses de Washington e pediram para os Estados Unidos retirar o seu mandado de prisão. O governo chinês, obviamente, também convocou um embaixador canadense na China, o Sr. John McCallum, para também externar os seus protestos e solicitar a soltura da executiva. Isso foi, como eu mencionei, no final de semana, tá? No dia 9, que seria domingo. Aí, na segunda-feira, a mídia estatal, né, da China, a agência Xinhua, e a gente já comentou aqui, já explicou um pouquinho isso, que é o seguinte, a mídia estatal chinesa, todo lugar que tem um veículo de mídia oficial, ainda mais um lugar em que o poder é concentrado num único partido, num governo autoritário, né, você vai ter ali um veículo de mídia oficial que é uma forma daquele governo dar recados, né? Então, assim, o que a Xinhua diz, o que a agência Xinhua diz, na verdade, de certo modo, é uma expressão dos objetivos, dos desejos do governo chinês. E aí, a agência Xinhua, né, soltou ali um editorial dizendo que o Canadá poderia pagar um preço pesadíssimo se a Meng Wanzhou não fosse libertada. Né, lembrando, a acusação que ela sofre, a acusação oficial, é que a empresa, né, a Huawei, teria usado uma empresa laranja, uma empresa intermediária, uma empresa de fachada, tá? Eu não sei qual é a melhor tradução do inglês, né? Shell Company. Shell é a concha, é casca, né? Então talvez empresa de fachada, para vender equipamento de telecomunicações ao Irã. Então, violando as sanções dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se dá o direito, né, de solicitar a prisão de pessoas que violem as suas sanções. Claro que por baixo disso nós temos as questões que nós comentamos no programa anterior, né, como a questão de competição, questão de espionagem, o uso da tecnologia da Huawei pelo governo chinês para espionar outras pessoas, para espionar outros governos, a questão de lawfare, né, uma intervenção do Estado nessa questão de competição por comércio, disputa por mercados. Enfim, o fato é, a agência Xinhua disse que o Canadá, cujas ações eram ilegais, poderia pagar um pesado preço, tá, se não libertasse a Meng Wanzhou. Nisso tudo, o Donald Trump, talvez tentando ajudar, enfim, mas talvez sem muita noção, ele disse que, se for ajudar as negociações de um acordo comercial entre Estados Unidos e China, ele pode interferir no caso da detenção da Meng Wanzhou.
por que eu disse que foi meio atrapalhado ele dizer isso? Porque, repito, ele pode até estar sendo ali bem intencionado, ele claramente ali defende os interesses do seu país, falando, olha, eu posso ajudar se tiver uma contrapartida, se ajudar as negociações comerciais, mas do jeito que ele expôs, né, nessa maneira, nas palavras que ele usou, fica parecendo que a Meng Wanzhou foi, digamos assim, olha, se não for ajudar eu não vou fazer nada, ela que apodreça na prisão. Entendeu? Então, assim, pegou também um pouquinho mal essas frases dele, né, essa declaração dele, segundo a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. E aí a China decidiu trucar, né? No dia 11, a China prendeu um ex-diplomata canadense chamado Michael Kovrig, que é assessor de uma organização sem fins lucrativos. Ele trabalhou na Embaixada do Canadá em Pequim entre 2014 e 2016, e ele foi detido sem muitos detalhes, né? Foi simplesmente detido pela China, e depois, posteriormente, sobre a suspeita de espionagem. Assim, mas na verdade fica muito claro, né, que o governo chinês fez. Olha, se vocês prendem um nacional nosso, nós prendemos um nacional de vocês. E aí, eu tô falando isso numa ordem cronológica, tá, gente? Eu não quero dar noção de que foi causa e efeito, eu não tô sendo sarcástico aqui. Mas, no dia seguinte, no dia 12, a justiça canadense concedeu liberdade sob fiança a Meng Wanzhou. Ela continua no Canadá, ela vai ter que ficar no Canadá até que o seu pedido de extradição para os Estados Unidos seja completamente julgado, e ela teve que pagar como uma fiança, né, 10 milhões de dólares canadenses, que jogando no Google vai dar cerca de 29 milhões de reais. Tá? 2,9 ali, mais ou menos, claro. Né, a cotação ali que sai no Google não é a cotação que se você for comprar dólar canadense aqui agora, né, para viajar para o Canadá. Então, assim, repito, eu não quero dar ideia de causa e efeito, mas num dia em que a China prendeu um cidadão canadense sob acusação de ser espião, no dia seguinte ela foi liberta sob fiança, né? Aí, no dia seguinte, dia 13 de dezembro, vulgo ontem, quinta-feira, o governo chinês prendeu outro canadense, o empresário Michael Spavor. O detalhe é que tem uma foto desse empresário, Michael Spavor, que ele é proprietário de uma agência de intercâmbio com a Coreia do Norte, intercâmbio cultural. São aquelas agências, é basicamente uma agência de turismo, aquelas que são credenciadas pelo governo da Coreia do Norte a levarem estrangeiros para o país, né? E tem uma foto dele com Kim Jong-un, tá? De janeiro de 2014, em Pyongyang. Tá? Essa foto é da AFP, Agência France Presse. Tá? Então, assim, não sei porque ele estava com Kim Jong-un, o fato é, ele tem, né, esse empresário, Michael Spavor, tem uma agência de intercâmbio cultural com a Coreia do Norte. E ele foi detido pela China, na China, não pela polícia, pelo Ministério de Segurança do Estado, que é, digamos assim, é a CIA da China. Tá? Talvez uma comparação melhor seja a KGB da CIA, né? Da KGB da China, melhor dizer. E ele foi detido no mesmo dia que o Michael Kovrig, porém só divulgaram que ele também foi detido ontem. Tá? Segundo o Ministério de Relações Exteriores chinês, foram tomadas medidas coercitivas contra os dois canadenses, todas de acordo com a lei, segundo os direitos e interesses legítimos do governo chinês. Tá? Ambos tinham ali algumas ligações, né, também com a Coreia do Norte. Então, assim, é muito curioso, né, toda essa coincidência, né, digamos assim. A empresa do canadense se chama Paektu Cultural Exchange, tá? PAEKTU, para quem quiser dar uma olhada no site, curioso, né? Mas abre na aba anônima, tá? do navegador, por via das dúvidas. Então, assim, a Meng Wanzhou continua no Canadá, o pedido de extradição dela continua de pé,
Não sabemos como vai dar, porém claramente já tem aí uma distensão nas relações entre Estados Unidos e China, entre China e Canadá. A China retaliou pegando 2 canadenses para eles, digamos assim. Vamos ver no que vai dar tudo isso. Porém, está muito claro que essa novela, digamos assim, está longe de acabar. E aí a gente vai para os Estados Unidos, onde nós tivemos o ex-advogado Donald Trump, o Michael Cohen, condenado na quarta-feira, dia 12, a 3 anos de prisão por mentir para o Congresso sobre seus negócios na Rússia e coagir, né, chantagear pessoas, né, no caso, em relação a ele ter comprado o silêncio, né, das mulheres que tiveram relações com o agora presidente Donald Trump. Tá? Ele, então, foi condenado a 3 anos de cadeia, e ele disse que ele assume sua culpa e foi minha própria fraqueza e lealdade cega. Esse homem, no caso Trump, né, que me levou a escolher o caminho da escuridão. Tá? Então, assim, e como sempre, resta ver o que ele abriu a boca. E falando em abrir a boca, aí nós temos uma notícia, né, bastante interessante, que é o seguinte: a Maria Butina, aquela cidadã russa que a gente falou programas atrás, né, que era acusada de ser uma espiã russa, que tinha ligações com a National Rifle Association, ligações com diversos parlamentares do Partido Republicano, sob a justificativa de criar um capítulo, né, criar uma associação estilo a NRA, né, para pessoas que praticam tiro, pessoas que portam armas, pessoas que se interessam por armas de fogo na Rússia. Tá? Ela foi presa no ano passado, julho de 2017, quando nós falamos desse assunto, né, e nesta quinta-feira, ontem, ela se declarou culpada de conspiração para agir como uma agente estrangeira ilegal nos Estados Unidos. A questão é o seguinte: o acordo que ela aceitou, que né, as informações estão saindo na imprensa dos Estados Unidos, é que ela aceitou entregar qualquer evidência de crimes que ela tenha conhecimento, entregar todas as suas informações financeiras, ser interrogada por agentes federais da lei sem direito a advogado, tá? Ela waived the right, né? Ela dispensou o direito de ter advogado e testemunhar perante júris populares. Então, assim, ela aceitou essa condenação, ela tem 30 anos de idade, ela admitiu que as suas motivações não são apenas fruto de convicções pessoais, ela disse que não trabalha sozinha, ela já deu ali algumas, né, informações. O fato é, esse acordo que ela aceitou é uma delação bastante premiada. Eu não sei o que ela vai receber em troca, né? Não sei quanto tempo ela vai ficar presa, se ela vai ser liberta. Enfim, o fato é, ela vai passar o resto da vida sob vigilância, sob proteção de autoridades, tá? Mas assim, ela basicamente aceitou um acordo que fala: olha, eu aceito que eu sou culpada e eu vou entregar absolutamente tudo. Tá? Então assim, ou ela é uma ciborgue russa implantada nos Estados Unidos, ou esse negócio vai complicar. Tá? Tem pelo menos uma pessoa que estará, digamos assim, ferrado, né? Que é o senhor Paul Erickson, que enfrenta diversas acusações de fraude. Ele é um republicano da Dakota do Sul. Esse cara tá ferrado. Tá? Esse cara, né, ele é o suposto namorado, né, da Maria Butina. Então, vejamos aí como vai ser, mas isso daí vai ser bastante complicado. Também, né, ainda um pouco nessa seara, o chefe de gabinete do Trump, né, o John Kelly, né, o general John Kelly, disse que deixará o cargo no final do ano. Essa pedra já estava cantada há muito tempo, né, a saída dele era questão de tempo. Ele e o Donald Trump não tem a mesma sintonia, para ser bem gentil. E aí, uma notícia interna dos Estados Unidos, né, mas o James Fields,
que o supremacista branco, neonazista, que atropelou uma série de pessoas que estavam protestando contra o ato do Unite the Right em Charlottesville, nos Estados Unidos. A gente fez um programa sobre Charlottesville e sobre o neonazismo, também a questão da simbologia das estátuas confederadas nos Estados Unidos. A gente fez esse programa no passado, em agosto de 2017, e ele que atropelou intencionalmente aquelas pessoas, matando uma mulher chamada Heather Heyer. Ele foi condenado à prisão perpétua, tá? Então ele vai passar aí o resto da vida em cana, e o júri deliberou por 4 horas até chegar na pena por homicídio em primeiro grau, mais dezenas de anos de cadeia para cada uma das 5 acusações de ferimentos dolosos com agravantes, acusações de ferimentos com intenção e 9 anos de cana por abandono da cena do acidente. Então, assim, ele foi condenado a uma prisão perpétua e diversas outras penas que somam 419 anos. Então é aquela coisa, né? Por que condena a tudo isso se a pessoa só tem uma vida, né? Ninguém vai viver 419 anos, ele já foi condenado a uma perpétua de qualquer jeito. Porque é aquela coisa, vamos supor que ele consiga contratar um advogado muito bom, né? Ou então aconteça alguma coisa. Sei lá, qualquer mudança aí na questão. E aí ele consegue um recurso e, sei lá, anula a prisão perpétua dele. Ok, a prisão perpétua está anulada, mas espera aí. Você ainda tem 5 condenações de ferimentos dolosos com agravantes, acusações de ferimentos com intenção, abandono. Então, assim, cada uma dessas penas, né, teria que ser cumprida e aí teria que implicar num recurso. Então é por isso que você tem essa condenação aí gigante, né, que ele precisaria aí de uma série de vidas para cumprir. Mas está aí, 21 anos de idade, o senhor neonazista James Alex Fields vai ficar o resto da vida na cadeia. E, finalmente, uma notícia de agora há pouco, praticamente quinta-feira, né? Estou gravando esse áudio aqui na virada de quinta para sexta. O Senado dos Estados Unidos aprovou 2 medidas contra a Arábia Saudita, condenando o país pela morte do Jamal Khashoggi. Lembrando que o Senado tem maioria republicana, tá? Então, por 56 a 41, nós tivemos uma resolução pelo fim da assistência militar dos Estados Unidos à coalizão do Golfo Pérsico que age na guerra civil do Iêmen, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes e deixa milhares de mortos, epidemia de fome, epidemia de cólera, né, milhões de deslocados. Então, a medida ainda vai ter que passar pela Câmara dos Deputados, isso provavelmente não vai acontecer ainda esse ano, infelizmente, porém, é a primeira vez que o Legislativo usa uma lei chamada Ato de Poderes de Guerra, que é uma lei lá da Guerra do Vietnã, né, para retirar forças dos Estados Unidos do conflito. Sobre isso aqui uma breve explanação, tá? Até porque, né, a gente já está aqui com 18 minutos. A última vez que os Estados Unidos esteve em guerra foi durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi a última vez que o Congresso dos Estados Unidos declarou estado de beligerância e os Estados Unidos entrou em guerra com alguém. E aí você pode olhar para minha cara, fazer uma cara de assustado e falar, não, mas espera aí, Felipe, como assim? De lá para cá os Estados Unidos se meteu em 3 guerras diferentes cada década. Por quê? Os Estados Unidos, né, na década de 50, por exemplo, na Guerra da Coreia, os Estados Unidos estavam com o mandato da ONU. Na Guerra do Vietnã, após o incidente do Golfo de Tonkin, que inclusive motiva, né, muitas teorias da conspiração sobre esse incidente, né, se ele não teria sido forjado para justificar esse novo ato, foram autorizados que o Poder Executivo, em nome, né, dos interesses nacionais, da segurança nacional, ele pode usar gradualmente e de forma moderada as forças militares do país. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos ele não tem o poder unilateral de declarar guerra. Ele não tem o poder unilateral, por exemplo, de comprometer todo o arsenal dos Estados Unidos. Inclusive, a própria Guerra do Vietnã foi muito polêmica nesse sentido, né, porque uma coisa que vocês devem saber, já viram em filmes, biografia do Muhammad Ali e tudo mais, nós tivemos o alistamento militar obrigatório, coisa que só existe nos Estados Unidos em tempos de guerra, em tempos de emergência. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, não teve alistamento militar obrigatório na Primeira Guerra Mundial.
Tá? Teve na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial. Então, o presidente dos Estados Unidos, pelo War Powers Act, ele tem uma autoridade para usar parte das forças militares em nome da segurança nacional como executivo. Tá? Porém, a primeira vez desde a Guerra do Vietnã que as provisões desse ato que estabelecem que o poder legislativo pode limitar o executivo foram implementadas. Então é basicamente o legislativo obrigando o presidente a tirar o apoio dos Estados Unidos no Iêmen. Tá? Então isso acaba sendo bastante importante. Além disso, tem a questão da compra de armamentos bélicos. Né? Isso pode ser influenciado também. E a outra resolução condena o príncipe Mohammed bin Salman pela morte do Jamal Khashoggi e insiste que a Arábia Saudita leve à justiça os responsáveis pelo crime. Agora a questão é a seguinte, essa resolução, ela tem um poder muito mais simbólico. Não tem como os Estados Unidos, né, o Congresso dos Estados Unidos pegar o Jamal Khashoggi, né, e enfim, julgá-lo. Mas, primeiro, ela fala dele pelo nome, e segundo, foi aprovada de maneira unânime. Unânime. Tá? Todo mundo concordou, basicamente, em passar por cima das declarações do presidente e dar uma prensa no MBS. Tá? Isso é bastante significativo, bastante importante, bastante interessante também para a gente ficar de olho.